Bom dia a todos e todas. Vamos começar aqui, estamos 15 minutos aqui, um pouquinho atrasados, mas a gente vai conseguir recuperar esse tempo aqui ao longo da manhã. Bom, eu queria, aqui ao lado do meu colega, o conselheiro Percival Henriques, que coordena essa Câmara junto comigo, a gente gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Bem-vindos ao Porto Alegre, bem-vindos ao Fórum. Eu queria pedir que os integrantes da Câmara de Direitos e Segurança sentassem nessas primeiras fileiras aqui. Eu vejo que a Neide está ali atrás, o Rodrigo está aqui, então, se vocês puderem ficar por aqui. Eu sei que o formato do auditório não é o melhor formato para a reunião que a gente vai fazer hoje, mas é importante que os integrantes da Câmara estejam próximos aqui, porque a gente vai fazer uma reunião da Câmara e uma reunião da Câmara aberta, ou seja, uma reunião que vai ter a participação aí dos participantes do fórum. Então, o nosso roteiro de trabalho será da seguinte forma. A gente, agora, na parte pela manhã, nós vamos apresentar um documento de referência que procura mapear as iniciativas dos projetos de lei que estão tramitando na Câmara e no Senado e que procuram alterar, né, os pilares básicos do Marco Civil da Internet. Então, a assessoria do CGI preparou um estudo e o Bruno vai apresentar esse estudo, juntamente com o Diego, e, a partir desse estudo, a gente vai ter aí um momento de discussão, de debate sobre esses assuntos. Lembrando que a Câmara de Segurança e Direitos na Internet é uma das 4 câmaras de consultoria criadas pelo CGI. Então, as câmaras elas integram a estrutura formal do Comitê Gestor. São câmaras consultivas, ela tem um caráter consultivo e ela serve para a discussão aprofundada de temas relativos a questões substantivas que envolvem a governança da internet. Então, essa Câmara, especificamente, discute a relação entre direitos e segurança. Existem grupos de trabalho que foram criados, nós estamos discutindo aí temas que vão de IPv6, transição do IPv4 para o IPv6 e a mitigação do impacto aí do uso do CG-NAT 44 para a investigação criminal. Tem um grupo de trabalho sobre educação e cidadania digital, tem um outro grupo sobre a questão da inimputabilidade do Marco Civil, tem um outro grupo sobre a implementação do DNS-SEC, que é um protocolo que aumenta a segurança no sistema DNS. Então, existem temas que já estão em debate no âmbito da Câmara, e a proposta é que, nessa reunião, a gente possa se debruçar um pouco sobre esses temas que ganharam uma relevância muito grande no último ano, e nesse ano, especialmente, com essa proliferação de projetos de lei que procuram alterar o Marco Civil da Internet em seus pilares fundamentais, não é? Que é a neutralidade de rede, a privacidade e a liberdade de expressão, ou seja, direitos humanos fundamentais que estão assegurados pelo Marco Civil e que há uma intenção aí de muitos deputados em revisarem esses pilares, esses princípios e esses conceitos. Isso seria muito importante para o CGI conhecer a opinião dos integrantes da Câmara e também levar o posicionamento aqui dos participantes do fórum em relação a essas questões. De modo que essa será a nossa dinâmica. Nós teremos, então, agora na parte da manhã, uma apresentação desse documento de referência e, na sequência, nós teremos a intervenção dos integrantes da Câmara. Então,
cada integrante da Câmara, a gente sugere que faça uma intervenção de 5 minutos. Nessa intervenção, é importante que vocês façam uma breve apresentação, qual instituição você representa, e faça, então, a tua intervenção, de preferência, dentro desses 5 minutos. E, na sequência, nós teremos aí a organização de grupos de trabalho, que vão funcionar no período da tarde, e a ideia é que, antes do horário do almoço, a gente abra um pequeno bloco de intervenções, se houver tempo, e eu espero que haja, um pequeno bloco de intervenções do público, mas a intervenção maior, da participação maior do público do fórum, vai acontecer na parte da tarde, e o meu colega Percival ele vai conduzir aqui os trabalhos no período da tarde, junto com a participação dos colegas. Pois é, a gente, na verdade, nós vamos conduzir juntos, né? Agora, pela manhã, nesse formato de reunião de Câmara mais aberta, a gente espera que essa discussão, que poderia ter sido uma discussão lá no CGI, para retomar os assuntos que foram deliberados ou foram colocados na última reunião. Talvez o pessoal que está de fora das câmaras fique um pouco meio perdido nessas indicações, então aí não se acanhe de levantar e perguntar sobre o determinado assunto, porque algumas coisas a gente vai tratar aqui dando sequência ao que foi colocado na reunião anterior. Tem algumas pessoas que não fazem parte da Câmara de Consultoria, como ser uma reunião aberta, pode ser que haja essa falta de sintonia entre o tema abordado aqui, ou seja, a sequência abordada aqui e a pessoa que está chegando agora. Mas aí a gente coloca a discussão, dá para parar, tal. Não vai ser uma reunião da Câmara, só da Câmara também, porque há uma possibilidade também de participação de perguntas nesse primeiro momento. Embora o momento geral, onde todo mundo vai ter oportunidade de ter microfone e tal, é à tarde. Pela manhã, vamos priorizar os integrantes da Câmara, até por conta da sequência, da continuidade de alguns temas que nós colocamos na reunião anterior. Né? Teve alguns textos que circularam, né? Eu estou olhando aqui pelo Rodrigo, lembrando do trabalho que ele fez, e a gente não comentou, não discutiu, e tem as novas questões que vão ser colocadas. Isso, sim, é nova, que é o relatório do Bruno sobre o status, o estado da arte do processo legislativo brasileiro, específico na área de internet, dentro do tema da nossa Câmara, que são segurança e direitos, que não são poucos. Então, Tiago. Obrigado, pessoal. Bom, então é isso. Já está na tela aqui os 2 documentos que foram preparados. A gente preferiu sermos ecologicamente corretos aí e não imprimir, não é, dezenas de cópias. Então, a ideia é que vocês baixem o documento em formato eletrônico. E o importante também é dizer que todas as intervenções elas serão sumarizadas, tem uma equipe de relatoria aqui. Há também uma transmissão por streaming, então nós temos aí uma comunidade acompanhando também online. E essas contribuições elas serão levadas ao Comitê Gestor, como contribuições da Câmara e como contribuições dos membros da Câmara a esse debate, não só sobre as questões atinentes ao Marco Civil da Internet, mas também as questões atinentes aos grupos de trabalho da própria Câmara, em relação ao trabalho que já está sendo desenvolvido. Então, eu queria passar a palavra então para o Bruno, para fazer essa apresentação aí, Bruno, desse estudo que a assessoria preparou. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno, eu sou do jurídico do NIC.br e a gente tem um projeto de curadoria de informação com relação às ações do legislativo brasileiro com relação à pauta de internet. E a gente vai estar usando esse nosso estudo, esse nosso projeto, como uma ferramenta de indução para a dinâmica dessa trilha, para fomentar o trabalho dos grupos que vão vir no momento posterior. Só vou pegar o...
Tá? Bom, eu acho que antes de entrar propriamente nos resultados preliminares desse projeto, eu acho que vale a pena dar uma contextualizada e dizer por que surgiu essa demanda dentro do Comitê Gestor da Internet, porque como que isso foi acomodado dentro do jurídico do NIC.br, em conjunto com o trabalho da assessoria do CGI.br. Como vocês perceberam, notaram, desde o ano passado, com relação a alguns projetos de lei, o Comitê Gestor da Internet soltou algumas resoluções, algumas notas públicas, se posicionando de forma, por vezes, divergente, e ainda não tem, salvo engano, nenhuma resolução que apoie algum projeto de lei em específico, mas, enfim, voltaram-se os olhos para algumas ações do Legislativo no que diz respeito à pauta da internet como um todo. Nesse caso, era o projeto de lei 215, de 2015, da Câmara. Teve um substitutivo, ele englobava também 1547, de 2015, e 1589, de 2015, que foi, enfim, apelidado pela sociedade civil como PL espião. Talvez eu falando aqui por números, nem todos vão estar familiarizados. Mas, enfim, foi a primeira vez que o CGI se posicionou com relação a um projeto de lei em específico, e, mais do que se posicionar, a gente pensou em observar essa movimentação do Legislativo. E é aí, então, que surge esse projeto de curadoria de informação, em olhar tanto para o Senado Federal como para a Câmara dos Deputados, de quais são os projetos, qual que é essa produção do nosso Congresso Nacional com relação à pauta de internet. Então, como a gente já tem o Observatório da Internet, que, na verdade, é uma plataforma que documenta artigos, enfim, observa o que está sendo produzido majoritariamente no ambiente acadêmico, por que não também observar a internet no ambiente do nosso Congresso Nacional? Então, a gente começou a formar realmente, estruturar uma base de dados com todos os projetos de lei que endereçam essa pauta. E aqui a gente vai fazer a primeira apresentação, é um projeto ainda versão beta, né? A gente está aqui abrindo esse projeto, mostrando alguns números, para conectar e ser uma ferramenta de indução ao debate. Na verdade, como eu disse, teve essa demanda dentro do Comitê Gestor da Internet, então isso teve dois flancos, trabalhando em conjunto a assessoria e o jurídico do NIC.br. A gente vai explicitar, apresentar esses resultados preliminares hoje aqui no Fórum da Internet, no 6º Fórum da Internet, que vão ser gerados alguns documentos com relação à análise de alguns projetos de lei em específico, e que vai alimentar a Câmara de Direito e Segurança para que, posteriormente, isso seja um círculo, um fluxo contínuo de trabalho para, eventualmente, demandar até o próprio Comitê Gestor da Internet. Bom, os nossos resultados preliminares. Aqui, só fazendo um alerta, a gente fechou essa base de dados no dia 14 de junho. Então, muito provavelmente, como eu disse, o nosso congresso é muito dinâmico, em uma semana você tem novos projetos de lei, mas a gente decidiu traçar essa linha do tempo e, enfim, é isso que a gente tem hoje com relação a projetos de lei sobre a internet como um todo. O que está no meio desse bolo? Desde projetos de lei que tratam da camada de infraestrutura física, então, universalidade, projetos que determinam que uma verba do FUST vai ser programada e destinada para o PNBL, Projeto de Banda Larga Nacional, até a terceira camada de aplicações, como, por exemplo, projetos de lei que endereçam responsabilidade civil dos intermediários. Então, nesse diagnóstico, nesse mapeamento, que a gente percebeu que desde 93 até 2016, foi esse o nosso recorte temporal, a gente tem 253 projetos de lei na Câmara, 43 no Senado, ou seja, um total de 296 projetos de lei que, de certa forma, permeiam, contornam a pauta de internet. Bom, a gente tinha esse número significativo, né, quase 300 projetos de lei, e a gente pensou, bom, mais do que mapear, a gente poderia tentar extrair algumas informações nessa base de dados, porque é esse o sentido. Como que a gente conseguiria produzir alguma inteligência, realmente observar, ter uma lente de análise para que a gente pudesse produzir informação sobre isso? Então, a gente começou a pensar em categorizações e recortes analíticos dessa base de dados. Primeiro que a gente pensou, e foi um tanto quanto natural, foi dizer, bom, a gente tem um marco
regulatório na internet no Brasil, que é o momento da promulgação do Marco Civil. Então, vamos fazer um recorte, um corte cirúrgico temporal e dizer o que tem antes do Marco Civil e o que tem depois do Marco Civil. E é interessante olhar para esses números, porque a gente vai perceber que antes do Marco Civil, ou seja, de 93 a 2014, a gente está falando aí de quase 20 anos, a gente tem 138 projetos de lei no total. E a gente olhando pós-Marco Civil, a gente vê que em 2 anos a gente chegou e ultrapassou essa primeira produção normativa. A gente tem 158 projetos de lei no total, a gente está falando aí de 133 na Câmara e 25 no Senado. Isso é significativo. Por exemplo, algumas perguntas que a gente poderia suscitar aqui. Bom, o Marco Civil ele acendeu realmente a pauta de regulação da internet no Congresso Nacional? Ou não? Essa minha suposição ela é falha, porque somente em 2 anos realmente teve uma certa contenciosidade na pauta de regulação da internet. Por a gente tem o Uber, a economia de compartilhamento surgindo nesses 2 anos, pelo menos com uma forma e um corpo maior nesses 2 anos. A gente tem novas aplicações, enfim. Mas é um número significativo de você olhar e falar que em 2 anos você tem uma produção normativa ou uma produção do legislativo maior que supera 20 anos antes do Marco Civil. Esse é justamente analisando desde o começo de 93 até aqui, a gente está falando de abril de 2016, e esse gráfico ele ilustra muito do que a gente viu nos slides anteriores. A gente fez aqui 2 linhas, 2 cortes, que aqui essa linha vermelha é a promulgação do Marco Civil e aqui é a regulamentação, né, do Marco Civil. Demorou aí quase 2 anos para a gente ter efetivamente um regime jurídico do Marco Civil. E o que esse gráfico mostra é justamente esse pico da produção do nosso Congresso Nacional desde quando foi promulgado o Marco Civil. Bom, esse seria um recorte temporal, algumas perguntas, algumas inquietações que você poderia extrair dessa comparação de 20 anos e 2 anos. Uma outra categorização que a gente, antes do Marco Civil, uma outra categorização que a gente pensou foi, bom, o Marco Civil ele foi uma reação da sociedade como um todo com relação àquela pauta criminalizante do Congresso Nacional. Enfim, a lei apelidada de Lei Azeredo, por alguns como AI-5 digital, mas, enfim, o Marco Civil foi uma reação para se pensar na regulação da internet como uma pauta positiva de promoção de direitos e, por isso, apelidado como tal, como Marco Civil. Então, a gente olhou para esse conjunto de projetos de lei e estabeleceu uma categorização no sentido, bom, esse projeto de lei ele endereça, ou ele pelo menos tem um caráter penal. Esse projeto de lei ele cria um novo tipo penal, ele prevê alguma coisa do tipo para fins de persecução criminal. Qual que é o norte desse projeto de lei? E a gente chegou em alguns números também bastante interessantes, no sentido de que, desde 93 até 2016, a pauta ela é majoritariamente criminalizante. A gente tem 67% das leis pensando em regular a internet sob esse viés criminal. Antes do Marco Civil, a gente tinha 72% na Câmara e 50% no Senado. No Senado, muito mais dividido. Bom, e aí a gente tem o Marco Civil, quando ele é promulgado. Então, vamos olhar depois do Marco Civil. Se o Marco Civil ele foi um recado, ou pelo menos uma mensagem da sociedade nesse sentido, vamos verificar como que o Congresso Nacional se comporta depois disso, depois de abril de 2014. Então, a gente tem mais aí um recorte temporal, que é no sentido de... Depois do Marco Civil, que é 65% das normas, elas são criminalizantes. Você poderia supor, bom, agora que a gente já tem uma infraestrutura jurídica civil, então seria o momento do Congresso regular mais ainda algumas condutas criminalizantes, ou não? Essa suposição é errada. Talvez a gente poderia pensar realmente da nossa produção do Congresso Nacional, tentando ter desdobramentos do Marco Civil, já que o Marco Civil ele é uma carta de direitos, é uma
é uma lei principiológica. Esses são alguns outros números. Você quer fazer alguma intervenção, Diego? Não? Tá. E aí a gente fez essa análise macro, né, de todos os projetos de lei, e a gente pensou, bom, para a nossa dinâmica aqui do grupo de trabalho, para o que a gente pode discutir, seria um universo muito grande, né? A gente tem esses recortes, mas poderia ser uma discussão meio que muito política, né? Como que o Congresso ele deve se comportar, quais são os projetos de lei, qual é a dinâmica que ele deve endereçar. A gente pensou em um recorte mais micro, olhar para todos esses projetos de lei, mas especificamente para aqueles que alteram o Marco Civil da Internet. E a gente chega num número de 32 projetos de lei, isso eu estou falando de 14 de junho, só fazer um alerta, para fins de categorização, a gente escolheu 2 outros, são projetos de lei que falam, por exemplo, de provedores de aplicação seriam obrigados a instalarem centros para usuários compulsivos. Isso daí está fora. A gente só sistematizou e categorizou projetos de lei que se enquadram dentro dessas categorias, que seria bloqueio de aplicações, franquia de dados, liberdade de expressão, privacidade e mais de uma categoria que dialoga com mais de uma. Por exemplo, privacidade, neutralidade, enfim. Mas é interessante olhar e, enfim, a gente tem aí 2 anos de vigência do Marco Civil, foi há pouquíssimo tempo regulamentado, e a gente tem uma produção significativa do Congresso em certa medida, atualizar ou complementar o regime jurídico do Marco Civil. E eu acho que é interessante desse gráfico olhar como o Congresso ele foi realmente reativo àquelas pautas que geraram mais mobilização social. Por exemplo, franquia de dados é campeã, né, de todos esses temas. Você tem aí 17 projetos de lei dos 32, bloqueio de aplicações 4, pode falar. Não, mas eu estou falando de 14 de junho. A gente fechou 14 de junho. Ah, tá, entendi. Enfim, fechando 14 de junho, a gente tem aí 17 projetos de lei sobre franquia de dados, 4 sobre bloqueio de aplicações, 3 sobre privacidade e 2 sobre liberdade de expressão. O que a gente conseguiu olhar realmente é que, por vezes, você tem uma interlocução entre Câmara e Senado. Esse gráfico ele tenta conectar como que as duas casas se comportam. Por exemplo, franquia de dados teve 15 projetos de lei na Câmara Federal, enquanto o Senado teve outros 3. E uma coisa muito legal desse gráfico é notar que neutralidade de rede só é objeto de análise, ou pelo menos de projetos de lei que tentam endereçar esse tema, no Senado Federal. Você vê que ele não está dentro do radar da Câmara. E esse daqui é um gráfico hiperbólico que tenta fazer realmente esse mapeamento. Você vê que franquia de dados é realmente o que toma maior conta aqui desse slide. Bloqueio de aplicações está aí em segundo lugar. E aí você tem privacidade e liberdade de expressão, de certa maneira, aí tendo um papel de coadjuvante. Uma coisa que me perguntaram quando a gente estava trabalhando nesse gráfico é por que você não inseriu bloqueio de aplicações dentro de liberdade de expressão? E a nossa resposta foi mais ou menos o seguinte: se você olhar para os projetos de lei, eles não acomodam a questão de bloqueio de aplicações, seja para proibir ou para criar uma base legal para bloqueio de aplicações, no locus do Marco Civil que trata sobre liberdade de expressão, que é o regime de responsabilização dos intermediários. Ou ele cria uma seção específica para bloqueio de aplicações, ou ele vai alterar o artigo 2 do Marco Civil, que trata de sanções. Bom, esse é o mapeamento, é como se fosse o raio-x que a gente fez do Congresso Nacional. E aí a gente vai ter alguns projetos de lei em específico, que é o que a gente vai poder se debruçar mais à tarde. Enfim, tentar trazer alguns posicionamentos, se esse projeto de lei ele é desejável, se ele é necessário ou não, se ele está alinhado com os fundamentos e os princípios e objetivos do Marco Civil da Internet. Por exemplo, você tem o 180 de 2014 do Senado, ele foi um projeto de lei proposto bem assim, de maneira rápida, tão logo que foi
promulgado o Marco Civil da Internet e que ele toca em 2 dos pilares do Marco Civil. Por exemplo, a questão de neutralidade ou qualidade de conexão à internet, como ele está se referindo, e falando que isso deve ser definido especificamente e tão somente pela Anatel. O que isso dialoga, por exemplo, com o decreto do Marco Civil da Internet que estabeleceu um arranjo plurinstitucional com relação à neutralidade de rede? Por exemplo, isso está de acordo? Enfim, isso é alguma das reflexões que a gente poderia se debruçar mais à tarde. O artigo 21, que ele aumenta o espectro da corresponsabilização dos intermediários para não só cenas de nudez, ato sexual de caráter privado, que já está congregado no artigo 21, mas também para qualquer conteúdo que viole a dignidade da pessoa humana. Até onde isso ele está de acordo ou ele está alinhado com aquilo que a gente pensou, que pelo menos foi aquele saldo da movimentação e redação colaborativa do Marco Civil da Internet. São só exemplos esses projetos de lei que a gente vai poder tratar de outros mais. Por exemplo, o 3237 de 2015 da Câmara, em que ele vai dar uma nova redação para o artigo 13, ele vai criar, na verdade, um novo parágrafo e vai dizer que todo provedor de conexão à internet, toda vez que tiver um endereço compartilhado de endereço IP, ele deve reter o máximo ou manter o registro de informações técnicas necessárias, de modo a permitir a identificação inequívoca de cada usuário conectado à internet a qualquer momento. Na justificativa desse projeto de lei, como o Thiago tratou aqui logo no início, está mencionada a questão da guarda de porta lógica. Será que isso está alinhado com o que a gente pensou para o Marco Civil da Internet, ou que o decreto veio a dizer que um provedor de aplicação deve reter uma menor quantidade possível de dados? Ou não, isso daí complementa justamente o regime legal de retenção de dados para a identificação dos usuários e responsabilização de quem realmente pratica ilícitos na rede. Você tem, por exemplo, o 5204 de 2016, que é fruto da CPI de crimes cibernéticos. E esse é um dos milhares de projetos de lei, não milhares, mas dezenas de projetos de lei que trata sobre bloqueio de aplicações. E, como eu disse, ele vai criar uma exceção específica só para endereçar a questão do bloqueio. E aí, mais uma reflexão, será que isso está adequado, que a gente pensou para fins de responsabilização dos intermediários, especificamente no que diz respeito ao princípio da inimputabilidade da rede, objeto do decálogo, responsabilizando os intermediários e não realmente os usuários que praticam ilícito na rede? E aí você tem o parágrafo 3º, que, por exemplo, cria uma exceção para bloqueio, que seria só para aplicativos de mensagens instantâneas. Enfim, são só mais reflexões e perguntas, como que a gente deve formular perguntas para extrair daqui um debate, fomentar o debate, do que propriamente trazer uma apresentação fechada que eu pudesse cravar algum tipo de opinião. É esse o projeto de curadoria que a gente tem, jurídico nic.br e assessoria cgi.br. E isso é um primeiro contato, um primeiro diálogo, apresentando esses números e do que a gente pode melhorar e avançar mais nesse projeto de curadoria de informação. Então, a gente vai trabalhar, ou a nossa proposição aqui de sugestão para o debate, é trabalhar em cima de 3 perguntas, especificamente com recorte dos projetos de lei que alteram expressamente o Marco Civil. Se esses projetos de lei eles estão alinhados com os fundamentos, os princípios e os objetivos do Marco Civil, se eles são necessários sob o ponto de vista de preencher eventuais lacunas deixadas pelo regime jurídico do Marco Civil. Quando eu falo regime jurídico, não só a lei em si do Marco Civil, mas também o decreto regulamentador. E se esses PLs são desejáveis sob a perspectiva de aperfeiçoar aquilo que já é existente, que já está contido no regime jurídico do Marco Civil. Bom, é isso. Eu queria agradecer. Enfim, esses slides vão estar disponíveis, vai ter uma plataforma, possivelmente, que vai disponibilizar essa informação. A gente ainda está estudando a possibilidade de validar essa base de dados e depois abrir elas para todos vocês. Vocês vão poder fazer uso e extrair novas informações, estabelecer novas categorizações. Enfim, é isso e obrigado.
Aqui foi. Bom, obrigado, Bruno. Bom, nós temos o privilégio aqui de ter 13 integrantes da Câmara de Direitos e Segurança. Nós temos 4 membros do setor empresarial, 3 do setor acadêmico, 3 do terceiro setor e um membro do setor governamental. E também temos 2 especialistas da Câmara aqui presentes também na reunião. Então, eu queria, já de imediato, passar a palavra, eu vou alternar os setores, então vou convidar um membro de cada setor, e aí a gente, na primeira rodada, na segunda, na terceira e assim por diante. E lembrando, eu pediria que vocês fizessem uma rápida apresentação, né, da sua instituição. Lembrando, a Câmara ela tem 20 integrantes, são 5 integrantes de cada setor, existe uma paridade aí entre os setores na representação, e dos quais 13 estão presentes hoje aqui. Então, eu queria convidar, começando aqui pelo setor empresarial, eu queria convidar o Cássio Jordão Vecchiati, da Fiesp. Bom dia a todos. Tenho algumas observações a fazer com relação a esse nosso trabalho, e é bem focado ao que nós estamos fazendo aí nesse estudo dos projetos de lei. Mas me preocupa muito um ponto que é o trabalho proativo. Nós estamos muito mais trabalhando reativamente do que proativamente. Eu acredito que muitos dos problemas que nós temos na internet serão solucionados com educação ao processo do uso e a educação no trabalho de, inclusive, defender os pontos que nós julgamos importantes na internet. Então, como comentário inicial, só queria levantar esse ponto. Acho que nós deveríamos levantar, dentro daqueles 3 pontos, o que falta para nós defendermos, seria nós colocarmos alguma coisa do ponto de vista de educação. Quer dizer, o que é que nós estamos fazendo nesse ponto de vista para poder trabalhar mais proativamente do que reativamente? Essa é a minha primeira observação apenas. Obrigado, Cássio. Bom, dando sequência com o setor acadêmico, eu queria convidar o Alexandre Pacheco, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Bom, meu nome é Alexandre Pacheco, eu sou professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e sou coordenador do Grupo de Ensino e Pesquisa e Inovação, que é um braço da Escola de Direito para tentar investigar alguns temas, como, por exemplo, proteção de dados pessoais, regulação da internet, e outros tantos que dizem respeito ao fenômeno da inovação tecnológica como um todo. Bom, eu achei extraordinário esse primeiro esforço em relação a mapear alguns projetos de lei, e eu acho que numa fala inicial aqui, o mais importante é continuar na esteira de algumas provocações que estão sendo colocadas aqui, que já foram adiantadas pelo Bruno, e já, em alguma medida, me posicionar sobre, pelo menos, 2 das 3 perguntas que ele menciona aqui. Eu acho que, como primeiro esforço, há um detalhe muito significativo que salta aos olhos, que é, em alguma medida, a movimentação, vamos dizer assim, normativa, de produção normativa que se deu após a promulgação do Marco Civil da Internet. E isso é sintomático para a gente pensar algumas perguntas. A primeira delas é, será que a regulação da internet como um tópico que não era um tópico mais de nicho, mas como um tópico que sim impacta a vida das pessoas, de repente se tornou, vamos dizer assim, algo a efetivamente compor uma agenda mais ampla e mais significativa do nosso legislativo do que antes do Marco Civil da Internet? Essa é uma pergunta significativa para pensar um pouco o que aconteceu, se o número de incidentes reportados pela mídia ou que afetam efetivamente a vida das pessoas aumentou e por isso a gente tem uma movimentação legislativa nesse sentido, ou se, por outro lado,
não se acompanhou o processo do ponto de vista de alguns parlamentares ali atrás, e aí, de repente, quando a lei veio pós-Snowden a ser promulgada, de repente notou-se que, em alguma medida, precisávamos voltar àquele movimento que não era desejável, e aí, pegando um termo que o Bruno colocou na apresentação dele, que é o que é desejável para nós e o que, eventualmente, pode ser desejável para determinados grupos, que eu acho que é uma reflexão muito importante quando a gente olha esses números absolutos aqui. Quer dizer, desejável para quem, como e por quê. E para terminar essa minha intervenção rápida aqui, eu acho que muito significativa um dado que foi passado por eles, e que eu acho bastante interessante, que é o seguinte. Quando a gente está discutindo, e eu não vou me ater muito a isso, mas acho que é uma provocação interessante, a transição entre o IP versão 4 e o IP versão 6, e toda a discussão sobre porta lógica de origem, a gente tem uma discussão significativa ali relacionada em primeiro lugar, vamos esperar uma transição tecnológica para pensarmos a identificação de usuários de casos civis ou criminais, ou vamos, na verdade, antecipar e ter uma regra que o prazo de validade dela vai ser o prazo de validade dessa transição tecnológica. Trocando em miúdos aqui, basicamente é o seguinte, será que vale a pena a gente ter uma regra para resolver problemas que a gente sabe que a tecnologia vai poder resolver quando a gente migrar para o IP versão 6? Ou será que, na verdade, os esforços que a gente tem que colocar aqui, e aí do ponto de vista de educação, do ponto de vista de sensibilização de determinados atores de vários setores, será que não valeria a pena a gente investir mais nessa transição e sensibilizá-los de forma como um todo? Enfim, são algumas provocações que eu acho que nessa fala inicial elas cabem aqui. Queria agradecer muito ao convite e à presença aqui na Câmara, que eu acho uma oportunidade extraordinária para trocar ideias. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu queria convidar a Laura Tresca, do artigo 19. Pelo terceiro setor, né? Sim. Bom dia, sou Laura, sou do artigo 19. Artigo 19 é uma organização de direitos humanos que trabalha com direito humano específico, que é liberdade de expressão. Eu queria agradecer ao NIC, ao CGI, por esse levantamento. Eu acho que ele é bastante pertinente e bastante interessante. E, do ponto de vista, né, é ruim, né, falar em nome da sociedade civil, mas, enfim, muitas organizações que acompanharam a tramitação do Marco Civil da internet, a gente sabia que aquele momento, né, da aprovação, o jogo não se encerrava por ali, né? Ele estava apenas começando, e que os projetos de lei que modificariam o Marco Civil da internet, eles certamente viriam com toda a força, e aí está, né, em números essa previsão que a gente já tinha, né? Então, as disputas políticas, né, no momento da aprovação do texto, elas não se encerraram com a aprovação do texto, né? Elas continuam, né? E a gente, eu acho que está num contexto de grande movimentação no Congresso, e mudou um pouco a dinâmica de aprovação de leis, né? As análises estão acontecendo com mais celeridade e talvez menos ponderação, né, dos vários interesses e dos vários direitos afetados. Então, corre-se o risco de boa parte, né, desses projetos eles serem aprovados, né, com uma celeridade nunca vista antes. E um conjunto de organizações está bastante preocupado, né, com que os direitos estabelecidos pelo Marco Civil, né, eles estejam ameaçados, né, por esses projetos de leis que mudam o Marco Civil, ou propõem, ou novos projetos que propõem
algumas medidas novas. E por isso a gente está, eu acho que vale a pena compartilhar, a gente está se organizando numa coalizão chamada Coalizão por Direitos na Rede, que vai ter o lançamento aqui no Fórum da Internet, numa desconferência. E aí fica o convite, embora seja uma desconferência, vai estar rolando em paralelo, em que a gente pontuou, né, alguns projetos que a gente acha que são os mais quentes, que merecem maior atenção no sentido de ameaça. E a gente também olhou o lado positivo, que eu acho que vale a pena pontuar, de que existe uma agenda também positiva, e a gente escolheu, né, nessa organização como um bom projeto de lei que a gente deveria promover o projeto de lei relacionado à proteção de dados pessoais, né. Existem alguns que estão tramitando em paralelo, né, e a gente está atento a essas movimentações, então, como agenda positiva. Eu acho que, como intervenção inicial, seria essas contribuições que eu teria a fazer. Obrigado, Laura. E eu queria, então, agora convidar a doutora Neide, pelo setor governamental, ela que representa o Ministério Público Federal. Obrigada, Thiago. Obrigado pelo convite de estar aqui e também poder expor um pouco a posição do Ministério Público Federal. Eu sou coordenadora do Grupo de Trabalho de Combate a Crimes Cibernéticos da PGR, é um grupo de âmbito nacional, e nós estamos atentos e fazendo todo o acompanhamento desses projetos. Então, eu queria até falar, nós expusemos na CPI dos crimes cibernéticos, e a única proposta que nós tínhamos feito era da inclusão de alguns crimes cibernéticos que não estão no nosso Código Penal, e nós fizemos a proposta de inclusão disso no Código Penal. E, para nossa surpresa, quando terminou a CPI, surgiram várias propostas de alteração do Marco Civil da Internet, e uma só a respeito de uma alteração do Código Penal, do artigo do Código Penal, até em cima do que nós falamos, mas assim deixando vários outros artigos que nós propusemos também que não foram incluídos nesse projeto de lei. Então, eu queria deixar assim claro que a posição do Ministério Público Federal não é de alteração do Marco Civil da Internet. Nesse momento, é uma legislação muito recente. Inclusive, o decreto, nós achamos que acabou ficando bom, o decreto também, e também não nos interessa essa alteração. Então, alguns projetos que poderiam parecer que são incentivados por nós ou que nos favoreciam, como a questão da guarda da porta lógica, não foi proposto por nós, eu fui consultada e disse que não nos interessava, até na forma como ele está colocado, que seria a guarda da porta lógica só pelos provedores de acesso. E isso, para nós, para a identificação de usuário, investigado, nem é suficiente, porque nós precisamos das duas pontas, então precisaria também prever que a porta lógica teria que ser guardada pelos provedores de aplicação. Então, é um projeto de lei que, para nós, não nos interessa e abre brechas para alteração de outros projetos, né? E, então, assim, nessa questão da porta lógica, a gente está trabalhando com um procedimento, assim, incentivando que as empresas de telecomunicações migrem logo para o IPv6, para que a gente não tenha mais esse problema. Então, assim, e também nós acompanhamos a DINS. Tem uma DIN hoje que nos preocupa bastante, que é a alteração do artigo 12 do Marco Civil, que é sobre a questão do bloqueio, né, de aplicativos. É uma DIN que, na nosso ver, ela é de um partido político, mas ela é patrocinada pelo WhatsApp, né, porque faz aquela exceção só para não se aplica para os aplicativos de mensagens instantâneas, né? E nos preocupa porque nesse mesmo sentido que nós achamos que não devemos alterar, né, o Marco Civil, mas também porque a gente quer deixar claro que a questão do bloqueio está vendo assim, e isso acho que a gente tem que escrever mais sobre isso, mais na imprensa,
que a questão do bloqueio está sendo mal interpretada pelos próprios juízes quando fazem um bloqueio do aplicativo a nível nacional por descumprimento de uma decisão. Aquilo que está lá, o bloqueio do aplicativo, é quando realmente aquele aplicativo está causando algum dano à sociedade, a todos que estejam utilizando aquele serviço, como, por exemplo, uma violação das regras ali de troca de mensagens, algo que atingisse todos os usuários do aplicativo, de forma que isso justificasse um bloqueio. Porque nós entendemos que, para o descumprimento de uma decisão judicial, há outras formas, com a aplicação de multa, a questão do bloqueio de contas financeiras, que nós teve agora uma decisão recente do Paraná, do bloqueio de 19 milhões e meio do Facebook. Então, a gente acha que isso vai ser mais efetivo, essa questão do bloqueio financeiro, do que o bloqueio do serviço, que também não nós achamos que não é o ideal para o cumprimento de uma decisão judicial. Mas eles estão muito preocupados em retirar isso, mas no sentido de que aí que eles ficam livres, né, para fazer o que quiserem realmente, não cumprirem qualquer decisão judicial, porque a única coisa que os preocupa é quando se tira um juiz, né, qualquer, faz aquele bloqueio por 1, 2 dias, que a decisão se mantém, as pessoas migram para outros aplicativos, né? Então, a gente quer deixar isso assim também claro, e eu acho que falta a gente escrever mais sobre isso, mostrar isso para a sociedade, que essa má interpretação que está sendo feita desse artigo 12, né, para o inciso 3º e 4º, na questão do descumprimento de decisões judiciais. É isso. Muito obrigado, Neide. Bom, dando sequência, começando agora uma nova rodada, pelo setor empresarial, eu queria convidar o Amadeu Castro, presidente da GSMA. Muito obrigado. Bom dia a todos. Uma explicação para os que não conhecem. A GSMA é uma associação global de operadores celulares. Então, a GSMA congrega 800 operadores móveis do mundo. Então, GSMA tem a ver com serviços celulares móveis, internet móvel, comunicações móveis. Não está na competência de GSMA qualquer internet fixa. GSMA Brasil é um capítulo que está no Brasil por conta da importância do Brasil, que era muito focada em telecomunicações, e agora, com o Marco Civil da Internet, também entra nas competências que o Brasil vai distribuindo inteligência e conhecimento pela região, pela sua influência como país na região, e também para o mundo, através dos organismos multilaterais. Seja o IT, sejam outras discussões, ICANN, onde estejam acontecendo as discussões de fóruns globais, existe a participação importante do Brasil. Então, a experiência brasileira é uma experiência relevante para o mundo. O mundo está prestando atenção no que o Brasil faz. Não quer dizer que esteja de acordo, como bloqueios do WhatsApp, por exemplo. Às vezes há muita divergência por aí. E se é o caminho certo, se é o caminho adequado, e o efeito sobre terceiros ou sobre a população em geral. Algo que nós podemos debater mais profundamente em cada caso. Para a situação inicial aqui, eu gostaria de cumprimentar o levantamento. É importante ter um mapeamento. Mas, da minha experiência em Brasília, eu já estou lá há muitos anos, projeto de lei aparece como cogumelo. Ele aparece, ele vai quase que com geração espontânea, e é importante essa vigilância. Mas também é importante ter o que vamos fazer com a vigilância. A discussão começa, cada parlamentar tem os seus constituintes para defender os seus próprios interesses, e é importante que cada força que se organiza tenha os seus caminhos de chegar ao Congresso Nacional com as suas ideias, e cabe, no caso aqui, à Câmara e ao CGI, mais especificamente, sistematizar o que se quer, o que se busca, e não sair tentando resolver 198 projetos, porque 198 projetos não serão votados nunca na Câmara Federal. Porque há dentro do processo
legislativo, há a aproximação, há a fusão, pensa-se projetos dentro de projetos, e por aí saem as decisões. Assim foi o Marco Civil, que é um pouco diferente dos outros, porque teve já uma consulta pública no início, mas a maioria dos projetos que passam pela Câmara Federal e pelo Senado Federal, eles começam de várias fontes, e aí os relatores começam a fazer interlocução com os grupos, e aí que eu acho que o Comitê Gestor da Internet tem o seu papel importante para consolidar, dar fundamento, dar base para a evolução do processo legislativo. Aí depois vem o Senado e aí a coisa continua. Do ponto de vista das operações móveis e que a GSMA no mundo advoga, são princípios que sejam mais transversais e menos focados no provedor da interconexão, mas privacidade tem que ser alguma coisa que seja transversal a toda a cadeia, a proteção da criança. Então, são princípios que, bem endereçados numa lei, eles vão ter universalidade, vão ter aplicação para todos os segmentos. E acho que isso é uma coisa que nós temos que focar. Um exemplo que o Bruno levantou é o artigo, o parágrafo tal do artigo tal, diz que nada pode a não ser que seja para mensagens instantâneas. Então, esse tipo de comportamento não é um bom comportamento para leis que devem ser mais genéricas, que sejam mais abrangentes. Agora é isso. Obrigado. Obrigado, Amadeu. Dando sequência, eu queria convidar, pelo setor acadêmico, o professor José Carlos Ribeiro, da Universidade Federal da Bahia. Bom dia a todos e a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, a primeira vez que eu participo. E, assim, eu queria seguir uma sequência aqui bem rápida, né, tentando respeitar os 5 minutos. Primeiro, eu sou professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, né, sou coordenador de um grupo de pesquisa chamado GITS, que é o Grupo de Pesquisa em Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade, o qual se debruça exatamente em tentar compreender algumas mudanças sociocomportamentais relacionadas ao uso intensivo, cada vez mais amplo, das tecnologias digitais, de maneira geral, na nossa sociedade. Bom, eu fiz aqui levantei 2 pontos, 2 anotações, para trazer exatamente apresentar, digamos, essa questão inicial. A primeira, e todas relacionadas ao que o colega inicialmente apresentou aqui, a partir dos dados. Em particular, eu queria todos esses dados associados exatamente ao aumento do número significativo de projetos que estão em processo de discussão no Congresso Nacional, e particularmente aqueles associados às temáticas de bloqueio de aplicações, franquia de dados, privacidade e liberdade de expressão. Me parece que essa situação particular, ela traz algumas coisas interessantes para a gente pensar, inicialmente. Eu queria já trazer de imediato 2 perspectivas de compreensão dessa situação, desse mapeamento. O primeiro, uma perspectiva, seria uma mais direta, que estaria associada mais à presença mesmo efetiva do Marco Civil como ponto desencadeador deste movimento, levando à detecção de início de uma demanda social e jurídica mais urgente, que, inclusive, o colega até ressaltou isso também na apresentação. Agora, eu queria trazer um outro elemento, uma outra perspectiva, ou seja, uma perspectiva um pouco mais ampla. Se este aumento seria derivado da gradativa complexificação do conjunto de fatores intervenientes do processo. Ou seja, existem, e aí a gente pode, digamos, conversar isso com mais calma depois, alguns elementos que me parecem extremamente importantes, que são elementos desencadeadores desse processo. E, portanto, nós poderíamos ou podemos ver como aqueles iniciais, aqueles que promovem uma constante alteração dinâmica desses processos como um todo. Então, essa é a minha intervenção inicial. Obrigado, professor Zé Carlos.
Bom, dando seguimento pelo terceiro setor, eu queria convidar o meu colega Rodrigo Regim, da SaferNet Brasil. Bom, bom dia a todas e a todos. Agradecer também pelo convite e parabenizar mais essa iniciativa do Comitê Gestor da Internet, que efetivamente pratica a consulta multissetorial nas suas mais diversas ações, das pesquisas a essa Câmara, por exemplo, da qual tenho satisfação em fazer parte. Então, a primeira contribuição inicial, como contribuição vinda da sociedade civil também, pela SaferNet Brasil, onde sou responsável pelas ações de educação, e também na área de educação, onde pretendo contribuir aqui na Câmara, chamando a atenção que a gente está muito preocupado com, inclusive, a própria justificativa inicial da CPI que deu origem a esses últimos projetos de lei, que tratam sempre da questão da proteção à infância como a primeira bandeira, ou talvez o primeiro escudo, para poder justificar uma série de outras iniciativas que vêm em nome da proteção da criança, em nome, às vezes, da educação, e a gente vê com muita clareza que, muitas vezes, a criança e a proteção e a segurança é usada como blindagem para outros interesses e outras propostas, e essa é uma questão que nos chama bastante atenção e nos preocupa muito, porque, apesar de haver essa urgência e a prioridade absoluta, inclusive constitucional, de defesa dos direitos da criança e do adolescente, muitas vezes, em nome da proteção, violências contra esses direitos são cometidas, especialmente os direitos humanos de crianças e adolescentes, aí inclusos. Então, do ponto de vista da educação, a gente vê uma única proposta específica no último relatório da CPI, no que diz respeito à inclusão da educação para uso seguro e cidadania digital no PNE, mas me parece que isso é bastante vago e genérico, e me parece que é muito urgente a gente conectar também, no ponto de vista da educação, outros tantos desafios que estão anteriores, inclusive à internet, no que diz respeito à educação para a cidadania no sentido mais largo. Temos planos nacionais de direitos humanos, temos planos nacionais de educação e direitos humanos, temos uma série de desafios na educação no sentido mais amplo, e me parece que, para além do desafio da educação digital, no que diz respeito ao aspecto instrumental, desde acesso banda larga nas escolas, mas para além da questão do acesso, e para além também da questão do uso das tecnologias na educação no sentido mais largo, para o que nos interessa aqui em relação ao Marco Civil, me parece também urgente trazer desde o início iniciativas mais concretas para educar com base nos princípios do decálogo, por exemplo, do CGI, com educação que traga também as questões do próprio Marco Civil, as questões de liberdade de expressão, de privacidade, são questões que precisam fazer parte de estratégias pedagógicas, não apenas de crianças e adolescentes. A gente sabe que, inclusive, o judiciário tem suas formações, as escolas de magistratura, as escolas do Ministério Público, as escolas de outras tantas profissões. Essa educação para direitos e deveres na internet é um desafio que me parece muito urgente e não está claro ainda como que a gente vai conseguir fazer isso. E, infelizmente, quando fala de educação muito além desse tema, a gente sabe que o problema é bem amplo, mas me parece que talvez algumas iniciativas pudessem ser mais estruturadas em termos de política pública e de legislação, talvez, para dar condições para efetivar ações no âmbito da educação que consiga conciliar proteção de direitos e promoção de direitos e tomar cuidado também para que as crianças sejam apenas blindagens para outros interesses. E só queria concluir dizendo a importância e parabenizar de novo o CGI e dizer a satisfação da SaferNet em poder contribuir, por exemplo, com esse programa do IOF IGF, agora o IOF Fórum, que tem aqui, vejo vários jovens, que não só estão sendo formados no sentido de participar das discussões de governança da internet, mas efetivamente participam dos desdobramentos da construção da internet. Eu acho que a gente tinha que estender isso, inclusive, para adolescentes e talvez até crianças, podendo participar diretamente das leis que dizem respeito à sua própria vida, que, afinal de contas, todos nós hoje estamos imersos nas questões digitais. Obrigado mais uma vez, e essa acho que é a contribuição inicial. Obrigado, Rodrigo. Bem, começando já a terceira rodada, uma vez que nós temos mais outros representantes, outros integrantes da Câmara do setor governamental, mas que, infelizmente, não puderam estar presentes hoje aqui. Então, recomeçando a terceira rodada, pelo setor empresarial, eu gostaria de convidar o Rony Van Zoff, da FEComércio.
Olá, bom dia a todos. Gostaria também de parabenizar o Comitê Gestor da Internet por essa iniciativa, super importante fazer esse tipo de levantamento de dados. Isso traz mais transparência para todo o processo legislativo. E também falar que é uma honra pertencer a essa Câmara de Direito e Segurança com todos os setores aí da sociedade sendo representados. E uma satisfação também participar aqui do debate com todos os participantes. Primeira questão que gostaria de ressaltar, é difícil um advogado, e também leciono sobre direito digital, falar isso, mas eu acho que, obviamente, a inibição da conduta em qualquer meio não está necessariamente na criminalização delas, né? Eu acho que se uma pessoa ela deixa de matar uma outra pessoa, essencialmente não é porque existe o crime de homicídio, mas essencialmente é porque ela sabe do potencial lesivo daquela conduta. Ela sabe essencialmente o mal que causa uma conduta de matar alguém. E se outros ilícitos, infelizmente, acontecem na internet, e a internet, obviamente, como foi dito na abertura desse fórum, é um espelho da sociedade, muitos desses ilícitos, infelizmente, ocorrem porque, infelizmente, os usuários muitas vezes não têm noção do potencial lesivo que aquela conduta causa. Então, acho que a educação, conforme comentado aqui anteriormente pelo meu colega, é fundamental, porque a partir do momento em que as pessoas elas têm um pouquinho mais de noção do potencial lesivo que cada conduta ela acarreta ao outro cidadão, ao outro ser humano, eu acho que a incidência de ilícitos por meios eletrônicos ela tende fundamentalmente a cair. Uma outra preocupação que eu acho que merece ser endereçada aqui já pelo setor de comércio são legislações estaduais versando sobre a internet que acabam tendo uma conotação, obviamente, federal, porque a internet ela não tem fronteiras, nem fronteiras entre estados, nem fronteiras entre países. E eu cito o exemplo da legislação agora do Paraná, Omar, que saiu acho que na sexta-feira passada, em relação a descontos online de até 20%, promoções de 20% de desconto, tem que ter um aviso de todos os preços que foram realizados no último ano, e não tem como você legislar na esfera estadual algo que vai atingir a nível nacional. Então, acho que essa é uma preocupação que a gente tem que monitorar também, porque determinadas legislações estaduais podem acabar uma relevância nacional e, obviamente, que é incompetente essa questão tão difícil que é a jurisdição e competência na internet. Já é difícil entre nações, quanto mais cada estado, além de todo o levantamento do legislativo. Isso cria uma insegurança jurídica terrível. Então, acho que esse é um ponto muito relevante. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa endereçar no nosso Comitê de Direito e Segurança são as soluções alternativas de conflito. Todos os estudos demonstram que o judiciário ele não é mais capaz de dar uma solução eficaz para os mais variados conflitos que existem, quanto mais aos conflitos oriundos da internet. E se a gente pegar uma estatística baseada naquela decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, a famosa decisão que foi conhecida como direito ao esquecimento, o Google ele teve que estabelecer ali um tribunal dos notáveis para verificar quais resultados deveriam ou não ser desindexados. E, obviamente, que milhares de pedidos foram solicitados a partir daquela decisão. Está quase metade, se eu não me engano, 53% a 47% de resultados retirados de busca. Ou seja, esse tipo de iniciativa ela resolve administrativamente problemas e evitam que esses problemas cheguem ao judiciário. Eu acho que valeria a pena fazer uma pesquisa para saber do Google, por exemplo, quanto desses pedidos de remoção atendidos ou não atendidos, eles foram reformados pelo judiciário. Porque assim a gente teria um judiciário como uma segunda instância e não como uma primeira instância para resolver os problemas oriundos de cada aplicação. Claro que a internet ela é só um meio, ninguém pode abalar o meio, e claro que qualquer tipo de iniciativa que abale o meio ela é prejudicial à sociedade. Dentro da internet estão os provedores de aplicação. E esses provedores de aplicação são grandes empresas onde os usuários eles interagem. E dentro desses provedores de aplicação existem as regras estabelecidas nos termos de uso. Se o YouTube ele veda pornografia, não estou falando de pornografia infantil, estou falando de qualquer tipo de pornografia, ele não quer que naquele ambiente haja pornografia. E, portanto, ele age através do código, através dos algoritmos dele,
nesse sentido. Se em outro ambiente, dentro de uma iniciativa privada, da mesma forma, não se objetiva qualquer tipo de conteúdo, pode haver esse tipo de verificação dentro das plataformas administrativamente, tomando decisões administrativas, colocando os usuários também para interagirem fora do poder judiciário. E a partir do momento em que há uma decisão administrativa, se algum usuário não concordar com aquela decisão administrativa do respectivo provedor de aplicação, aí sim ele pode procurar o judiciário para tentar reformar este tipo de decisão. Em relação ao bloqueio de aplicações, é algo abominável nós vermos aí esse tipo de iniciativa em relação a qualquer aplicação como o WhatsApp, que não só funciona para questões pessoais, mas vocês sabem, a gente sabe, o comércio ele funciona hoje muito através do WhatsApp ou outros serviços de comunicação instantânea. Ou seja, é um despropósito, assim como eu comentei sobre a questão da esfera estadual, legislar em âmbito nacional, nós termos a possibilidade de um magistrado, e com todo respeito a todos os magistrados, obviamente, de primeira instância, estar decidindo sobre bloqueio de aplicações que são utilizadas nacionalmente. Por outro lado, a gente precisa ter que qualquer tipo de aplicação que explore o mercado brasileiro cumpra a legislação brasileira. Ou seja, se seguir simplesmente o princípio da proporcionalidade para verificar se aquela decisão judicial é proporcional em relação àquela determinada demanda, nós já teríamos aí um equilíbrio necessário em relação a determinada situação. E me assusta um projeto de lei que ele visa impedir que um magistrado possa bloquear um provedor de aplicação de internet com penas que sejam abaixo de 2 anos de reclusão. Ou então, para qualquer outra situação que envolva uma difamação. Então, imaginem só vocês a seguinte situação. Não vou falar de pornografia infantil, porque esse é clichê e a pena, obviamente, é maior. Obviamente, ninguém quer ter um provedor de aplicação que trate sobre pornografia infantil. Esse tipo de provedor pode ser bloqueado? Claro que pode, e deve ser bloqueado, porque é crime. Mas e, eventualmente, outros atos ilícitos que somente envolvam difamação? Pode ter uma lei que impeça um juiz de tirar esse provedor de aplicação do ar? Na minha opinião, não. Isso tem que ser verificado também dentro do princípio da proporcionalidade. E só para encerrar aqui minha fala, em relação à questão da identificação e da porta lógica de origem, é óbvio que o ideal é que nós tivéssemos já o IPv6, porque aí a gente não teria nenhum tipo de discussão nesse sentido. Mas eu gostaria de retomar, há 10 anos atrás, mais ou menos, quando se começou uma discussão sobre guarda de registros de acesso à aplicação de internet. Quando, então, o procurador Sérgio Suyama envolvia questões de verificação de pornografia infantil através de Orkut e outras plataformas, e naquele momento, quando o Orkut deu um boom no Brasil, não se tinha essas autenticações dos usuários. E, aos poucos, foi se construindo, junto com aquele provedor de aplicação e outros, a guarda dos registros de acesso à aplicação para essa finalidade. Isso foi se construindo e foi se consolidando. Aos poucos, os provedores começaram a guardar. Ou seja, enquanto nós estamos nesse lapso temporal, e quanto que vai durar esse lapso temporal? 1 ano, 2 anos, 5 anos? Aqueles que são vítimas dos ilícitos serão os efetivamente prejudicados em razão de uma defasagem que nós temos de tecnologia? E essa é a interrogação que eu deixo como fala final. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Rony. Bem, nós estamos aqui já apertados com o tempo, mas vamos dar sequência aqui aos nossos trabalhos. Eu, pelo setor acadêmico, concluindo essa rodada, eu gostaria de convidar a pesquisadora Adriana Dias, da Unicamp, da Universidade de Campinas. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né? Eu pesquiso há cerca de 14 anos o nazismo na internet. Sobre esse tema, eu publiquei o meu mestrado, né? E agora estou concluindo a minha tese de doutorado. Eu mapeei todos os grupos extremistas de ódio, né, em língua inglesa, portuguesa e espanhola.
e mapeei o processo de nazificação, ou seja, quando um grupo ele começa anti-LGBT e se torna nazificado, quando um grupo começa anti-negro e se torna nazificado, ou seja, como é que começa um processo de nazificação. Nesse processo, eu localizei cerca de 300 células de ódio no Brasil e, no mundo, mais de 20 mil URLs neonazistas, né, entre sites, blogs, fóruns. Né. Então, assim, obviamente, quando você trabalha com crime de ódio, você lida com um discurso profundamente pesado, né? E eu tenho acompanhado também o trabalho do Tiago há muito tempo, o Tiago já me conhece há muitos anos, né? E uma das questões que me preserva é que, assim, mesmo o mais profundo discurso de ódio não pode abalar o direito de expressão, né? E mesmo a maior defesa do direito de expressão não pode abalar a punição do discurso de ódio, né? Então, assim, esse equilíbrio é uma meta muito difícil de ser alcançada, né? O ponto jurídico aonde você pode achar um Estado normativo que preserve profundamente, né, a liberdade de expressão na rede e que, ao mesmo tempo, garanta a punição do responsável pelo discurso de ódio ou por algum discurso que produza discurso de ódio, como, por exemplo, a vinculação do estupro coletivo no Rio produziu um discurso de ódio sobre a estuprada, né, e sobre as mulheres em geral. Então, assim, qualquer material que produza, de alguma forma, um discurso de ódio também é um material que deva sofrer alguma forma de punição. Então, qual é o ponto de equilíbrio, né? E eu tenho sido procurada por muitos parlamentares para ser consultora de projetos com os quais eu não concordo em absoluto, porque visam criminalizar a liberdade de expressão. Então, esse é um ponto que me angustia, sabe, Tiago, há muitos anos. Em segundo lugar, eu estou aqui como representante da Associação Brasileira de Antropologia, que gostaria de ter um domínio de antropólogos, né? Sei lá, uma ANT, BR, alguma coisa assim também, que eles me exigiram vir aqui pedir. Que eu nem sei como funciona isso, né? Vai lá e pede isso, o presidente da ABA pediu. E... Está anotado aqui. Tá, né? E eu vendo o que o Bruno falou no início sobre os projetos, né? Eu já participei da elaboração de inúmeros projetos de lei, tanto na área de internet como na área da deficiência, né? Eu sou pessoa com deficiência física. E tanto de projetos legislativos que surgiram no Senado, porque é mais rápido, né, do que projetos que surgiram na Câmara. E a gente sabe que no Senado e na Câmara existem, sim, forças desiguais que operam sobre eles, né? Existem forças que são, digamos assim, que vêm de forças diversas, com interesses diversos, mas existe também um momento que a gente está vivendo, não vou nem dizer um momento político que a gente está vivendo, porque eu não sei nem se é só um momento político ou se é um momento mundial, onde parece que a gente está vivendo entre os que pensam e os que não pensam, né? Porque quando eu vejo alguém defender pena de morte para um homicida e o pai da menina que sofreu o homicídio falar que não quer essa defesa, eu fico me perguntando que ainda há alguma forma de esperança. Bom, é isso. Eu fico me perguntando, diante disso, isso, né? Qual é o equilíbrio entre essa busca pela liberdade de expressão e o que a gente faz com o discurso de ódio? Porque tem que ser punido esse discurso de ódio, né? E o discurso de ódio está crescendo muito, né? Assim, não achem vocês que o discurso de ódio é uma coisa pequena, né? Eu acho coisa de... Assim, eu tenho cerca de 500 mil URLs no Brasil com discurso de ódio. Não é uma coisa pequena, não é uma coisa pouco mastigável. Existem páginas do Facebook que pedem para você estuprar uma deficiente mental porque ela não vai poder abrir a boca. Já te mandei essa e você já denunciou, inclusive. Então, assim, são coisas muito graves. Então, são essas questões que me angustiam. Obrigada.
Obrigado, Adriana. Bem, nós temos ainda dois membros da Câmara que eu não estou enxergando aqui no plenário. Eles é o Itamar, da Childwood. O Itamar está por aí? Não, né? E também, pelo setor empresarial, o Antônio Negrão, da Febraban. O Negrão estava ali, mas eu acho que precisou sair. Tem alguém da Febraban que ficou no lugar do Negrão ou não? Então, dando sequência, talvez se eles retornarem para a tarde, eles contribuem, então, serão convidados para apresentar a contribuição deles no período da tarde. Então, para concluir essa sessão, eu queria convidar, então, os dois especialistas da Câmara, que é a Cristine e o Omar, começando aqui pela Cristine Ropers, do CERT-BR. Bom dia, meu nome é Cristine, eu trabalho no CERT-BR, que é um grupo de tratamento de incidentes. E o comentário, acho que é rápido, né, e tem sido uma participação nossa em diversos fóruns, que eu acho que o principal em toda essa discussão, tentar chegar numa ponderação, e o que a gente vê muito são os dois lados chegando a extremos, né? Você vê, para cada vez que tem uma reação num projeto de lei, você tem uma reação da sociedade civil, e essas reações vão ficando mais extremas, e a gente pode chegar num ponto em que ninguém tem aquilo que quer, pelo fato de que é algo que é inviável de ser implementado, pelo fato de que é algo que não é razoável de ser implementado, e por algo que vai até nos dar mais insegurança, mais dificuldade de exercer os nossos direitos aí de privacidade e liberdade de expressão. E, para vocês terem uma ideia, esse é um tema que o mundo inteiro está acompanhando. A gente tem legislação aparecendo em vários lugares, a gente tem diversos projetos vindo não só em Europa e União Europeia, como Ásia, mas eu acho que uma coisa que o Rodrigo comentou, que é muito importante levar em consideração, é o que realmente está se tentando fazer e aquilo que se está usando como uma desculpa para se fazer alguma coisa. E segurança na internet, em geral, ele é tido como um grande vilão. Não, temos que fazer isso em nome da segurança, mas ninguém entende muito bem por quê, ou até como isso vai piorar a segurança da gente na internet. O que a gente tem visto hoje é alguns projetos que se dizem para melhorar tanto segurança quanto privacidade, acabam atrapalhando as duas. Então, eu acho que é sempre lembrar que tem realidades técnicas que acontecem na internet que você não tem como mudar, tem coisas que dá para implementar, e tem coisas que, para você implementar, você precisa ter determinados dados. Então, essa discussão toda de privacidade, outros assuntos, quer dizer, ela precisa ser também muito ponderada do que é viável, o que dá para fazer e até onde a gente quer chegar. E eu acho que nos pode também chegar num ponto de querer ter tanto controle total quanto a privacidade total, porque nenhum dos dois vai se conseguir, mas é bom se lembrar que não se pode usar segurança, não se pode usar ataques à criança, não se pode usar, como ela comentou, o discurso de ódio como uma desculpa para a gente implementar coisas extremas aí. Então, eu acho que é só a gente analisar, e aí precisa de tempo mesmo para analisar. A gente precisa entrar, precisa ter argumentação, precisa ter a discussão. E aí eu acho que esse é um dos fóruns em que a gente pode trazer todos os envolvidos para discutir abertamente, para trazer as ideias e várias ponderações aí. Era só esse comentário. Passar para o Omar o microfone já, né? Pessoal, bom dia. Meu nome é Omar Kaminski. Eu sou gestor do Observatório do Marco Civil da Internet, omci.org.br ou marcocivil.net. Então, queria convidá-los a visitar. Desenvolvemos um trabalho de monitoramento de jurisprudência, são as decisões judiciais. Estamos chegando ao número 100. Também os projetos de lei e notícias. Estamos no Twitter e estamos também no Facebook. Eu achei bastante interessante, o colega mencionou ali que os projetos de lei crescem como cogumelos. Eu acho que a gente teria que separar, então, quais são os cogumelos comestíveis, quais são os cogumelos venenosos e quais são os cogumelos alucinógenos. Temos um problema. Muito projeto de lei. Nossa sociedade, nossos parlamentares são reativos. É só surgir aí um problema envolvendo um global, por exemplo, já surge um projeto de lei em consequência. Esses projetos de lei, às vezes, ficam tramitando por anos e anos e anos e não evoluem. Outros evoluem de forma meteórica, eu diria.
Então, é muito importante que a Câmara, a partir do momento que cresça a sua importância, também seu alcance, possa intervir também nesses projetos de lei e dar uma assessoria aos nossos parlamentares que precisam entender melhor a internet, e não só eles, como os juízes. Como eu mencionei, a gente tem feito um monitoramento dos projetos das decisões judiciais. Também é interessante a gente observar como as nossas leis estão sendo aplicadas, que muitas vezes elas são também subvertidas ou são mal interpretadas, talvez por falta de conhecimento, falta de assessoramento. Então, a nossa Câmara aí vem numa boa hora. Espero que tenhamos também esse alcance e nossa importância venha se consolidando dentro do Comitê Gestor e dentro da internet como um todo. Muito obrigado. Obrigado, Omar. Bom, concluída essa fase, a gente tem uma proposta de organização dos trabalhos, que foi sugerida aqui pela assessoria do CGI, para o período da tarde. Qual que é a ideia? A ideia é nós aprofundarmos o debate em 3 grupos de trabalho. Seriam 3 grupos de trabalho, e eu vou precisar de 2 membros da Câmara, voluntários, para coordenar o grupo e relatar posteriormente a plenária esse grupo. A ideia é que o grupo tenha a participação de todos os interessados, então seriam 3 grupos, um sobre privacidade, um sobre... 2 membros para cada grupo. Um relator e um coordenador. São 2 para cada grupo. Então, seria um grupo de trabalho sobre liberdade de expressão, um grupo de trabalho sobre privacidade e um grupo de trabalho sobre neutralidade de rede. Cada grupo de trabalho tem um coordenador e um relator, dentre os membros da Câmara, e o grupo formado por todos os interessados nesses temas. Esses grupos começariam, eles se reúnem aqui, a proposta é que eles se reúnam nessa sala. Eu sei que o formato desse auditório não favorece reuniões em grupo, mas é o que temos para hoje, então é o espaço que temos disponível para fazer a nossa reunião da Câmara. Então, esses grupos seriam organizados aqui, o pessoal da assessoria vai nos ajudar com a facilitação e a organização desses grupos, começando às 14 horas e concluindo às 15 horas. De modo que haveria um espaço das 15h15 para o relato do que foi discutido nesses grupos, para a plenária. Faríamos, na sequência, um intervalo para o café, e aí voltaríamos com a plenária da trilha, e aí o microfone aberto para todo mundo que queira participar e opinar durante a plenária. E, ao final, nós faríamos aí a conclusão e a síntese desses trabalhos. Todos estão de acordo? Me parece que é uma proposta factível. Então, eu pediria que vocês, voluntários, para coordenar e relatar esses grupos de trabalho no período da tarde. O grupo de... Vocês já querem indicar agora ou preferem depois do almoço? Melhor separar os grupos. Então, o grupo... Sim, nesse grupo de trabalho é importante... o pessoal da assessoria vai trabalhar com vocês esse modelo. É importante, muito importante para o CGI, mapear os consensos, ou seja, o que é consenso do grupo de trabalho, o que é dissenso e quais são os pontos a aprofundar. Então, é isso que se espera do grupo, que o grupo apresente essa contribuição, mapeando o que é consenso, o que é dissenso e quais são os pontos a aprofundar. Tá? O pessoal vai fazer o acompanhamento aí individual de cada grupo, a gente também vai estar aqui acompanhando, mas os grupos, como eu mencionei, terá a figura de um coordenador e um relator escolhidos aí entre os membros da Câmara. É isso.
A ideia, que são 3 grupos, é que ocupem as extremidades do auditório para não causar ruído num grupo no outro. Então pode ficar um grupo lá atrás, outro aqui na frente, o outro do outro lado. Eu acho que resolve. São 3 ou 4? 3, né? 3. Então tá. São 3, então dá. Divide lá no meio, fica um lá no cantinho, outro aqui. E dá para fazer. Se tiver alguma dúvida antes, o pessoal da assessoria articula. E alguma coisa no sentido da metodologia ou alguma inovação, alguma ideia que surja, de repente conversa comigo e Tiago aqui, e a gente discute isso. Não é a ferro e fogo, até porque pode ser que surja alguma proposta à tarde de algum formato, de alguma inovação. Enfim, a gente está aqui para avaliar e encaminhar isso aí. Bom, então podemos já então definir o grupo de liberdade de expressão, voluntários, membros da Câmara voluntários, a Adriana e a Laura. A Adriana e a Laura. Grupo de neutralidade de rede, o Amadeu e Tá bem. Mas eu precisaria de um outro membro da Câmara para relatar os trabalhos sobre nesse GT de neutralidade. Já temos aqui o Amadeu, mais algum membro voluntário? Tá bom. Então, Leonardo. Leonardo da Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado, Leonardo. Privacidade. O Alexandre Pacheco e o Rodrigo. Tá bom. Perfeito. Então, temos os 3 grupos formados e vocês, na reunião, começa às 14 horas, dos grupos vocês definem, então... Vamos facilitar já para definir os lugares do grupo, porque as pessoas já vão... quem fica aqui nesse canto aqui... Então, aqui, liberdade de expressão, ali atrás, neutralidade, e aqui, privacidade. Tá bom? Então, vão ter números aqui, organizando isso, e a gente retorna, então, às 14 horas. Bom almoço para todos.